Então, bom dia para todo mundo. A gente vai começar mais uma aula de cálculo 2, aula 7. E aí hoje eu vou falar de uma aplicação que é volumes de solo de revolução. Aí quem quiser acompanhar pelo livro, eu já não tenho esse assunto, eu já não digitei na apostila, porque na época eu não tive mais tempo para digitar. Aqui é a página 400, página 400, exatamente. E a partir dela a gente vai ser a aula de hoje e de sexta-feira. E a outra aula extra que eu vou gravar de exercício, tá? E do estudo também. Só que do estudo eu vou pegar só os exercícios. Vocês podem ler, porque no fundo, é tudo a mesma coisa. Mas caso vocês queiram também olhar o estudo, também não tem problema não. Né? É tudo igual. E aí, vamos lá, né? Sólidos de revolução. Alguém tá querendo entrar? Deixa eu abrir aqui. Ok. Então vamos lá, né? Então, sólido de revolução. E aí, deixa eu pegar minha cola só para eu não esquecer o que eu tô... Ah, sim. A ideia é o seguinte, pessoal. O que é um solo de revolução, né? Gente, cadê o... Ah, aqui. O que é solo de revolução? A ideia é pegar um conjunto, então seja A, esse conjunto aqui, ó. Os pontos do R2, tais que Y Então, vou pegar esse conjunto aqui. Y está abaixo da função, que ficou estranho, né? Mas é uma letra A aqui. Abaixo da função e acima do eixo X, e o X está entre A e B. Então, graficamente, esse conjunto é o seguinte, ó. Sim. Seria um esboço dele, lógico que não vai ser sempre assim, é só uma ilustração. Mas o esboço seria algo do tipo aqui. Essa linha azul que eu desenho agora é o gráfico da função. A função f. E aí o conjunto A é justamente tudo o que está abaixo da função e entre x igual a x igual a b. E a minha ideia é pegar esse conjunto aqui, ó, e rotacionar em torno do eixo x e do eixo y. Pegar isso aqui, como se fosse uma placa, né? Essa placa aqui verde, rotaciono. Eu vou explicar, eu vou dar mais exemplos daqui a pouco. Em torno do x até formar uma figura. Por exemplo, nesse caso aqui, ficaria assim, uma figura mais ou menos do jeito que eu vou desenhar aqui. Imagine que eu rotacionei essa placa em torno do x e formou uma figura assim, ó. Aí o que a gente vai fazer hoje é tentar calcular o volume dessa figura que é gerado. Quando eu pego um conjunto, rotaciono em torno do eixo x ou do eixo y, né? Daqui a pouco eu vou também já falar disso. E tentar calcular o volume dessa figura. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou fazer um exemplo aqui, usando GeoGebra, bem fácil mesmo. Ó. Vou pegar a função f de x igual a x quadrado, e aí eu vou pegar o intervalo 0, 1. Eu já salvei aqui o negocinho. Ó. Para vocês verem a figura se formando. O que é um sólido de revolução? Deixa eu tirar isso aqui.
Ó, o gráfico da figura da x, f de x igual a x ao quadrado, é uma parábola, né? Eu vou desenhar aqui mesmo. No... O gráfico dela é uma parábola, que eu vou desenhar aqui. Só que eu só quero entre 0 e 1, tá? Aqui é o 1, supondo que aqui seja 1, aqui é o 0. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Não, eu vou deixar. Então, minha região é essa aqui, ó. Tá? Abaixo da função e entre 0 e 1. Aí eu quero rotacionar essa região aqui em torno do eixo x. Essa é a minha ideia. Então, vamos ver o que aparece? Vamos ver se fica claro para todo mundo. Né? Ver se eu consigo virar aqui. Ó, tá vendo? Aqui, essa curva que está em preto é justamente o gráfico da função. Em vermelho eu tenho o eixo x e em verde eu tenho o eixo y. Aí eu vou pegar e rotacionar a figura. O meu conjunto é esse que vai ficar em vermelho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o conjunto que eu desenhei, né? É o mesmo conjunto. Esse que tem vermelho. É esse mesmo aqui, ó. Ok? Que eu desenhei em azul. E aí, quando eu rotaciono ele em torno do eixo x, vai formar uma figura. Que acho que vai ficar melhor se vocês verem assim, ó. Na lateral. Ó, tá vendo? Forma uma figura quando eu rotaciono a curva, a função em torno do eixo x. Dá para todo mundo ver, né? Bonitinho. Aí eu quero justamente calcular o volume dessa figura, né? Que é como se fosse um cone. E aí eu quero justamente calcular o volume dessa figura, ou de uma figura assim. Dá para entender, né? Ó, eu pego a função e rotaciono em torno do x de novo. Assim. Ok? Então, quando eu rotaciono aqui, o desenho que fica é aquilo ali, né? Como se fosse um cone. Eu vou tentar desenhar aqui, mas é basicamente assim, ó. Aqui sendo 1 e aqui sendo, perdão, aqui sendo 0 e aqui sendo 1. E aí eu quero formar o volume dessa figura. Só que o meu desenho é também pior do que no GeoGebra, fica mais bonitinho. Ok? Então vamos fazer um outro exemplo aqui de uma outra figura. Por enquanto eu vou mostrar só as figuras, para vocês entenderem basicamente o que é um sólido de revolução. Por exemplo, né, eu vou pegar a equação da circunferência. Na verdade, eu vou pegar a função. Aliás, vou pegar a equação da circunferência mesmo. Essa equação aqui, né? Quando eu coloco essa equação ou em qualquer programa, vai dar a equação de um círculo. De raio 1 centrado na origem, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o y. Então, e aí, quando eu isolo, eu tenho mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí, aqui eu tenho duas funções. Uma com a raiz negativa, né? Menos. E outra com a positiva. Aí, a positiva é justamente essa função que fica aqui, ó. Esse pedaço aqui ao norte. Se eu colocar só essa positiva aqui no programa, por exemplo, lá no décimos, deixa eu ver se eu consigo digitar isso aqui. Raiz de 1 menos x2. Tá vendo? Ó? Se eu pegar só a raiz de 1 menos x2, eu obtenho só a parte de cima. Se eu pegar a menos a raiz, eu vou obter a parte de baixo. Curva que está ao sul, né? Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só essa curva que está ao norte, a vermelha, e vou rotacionar em torno do eixo x. Vamos lá. Vou pegar aqui.
E que eu tenho, o intervalo que eu vou colocar é de menos 1 a 1, né? Porque menos 1 a 1 é esse intervalo todo aqui, ó, tá? Só que eu vou pegar só a parte de cima. E aí, observe que quando eu rotaciono, ó, novamente, aqui é a curva, essa curva preta é justamente aquela curva que tem a raiz positiva. E quando eu pego e rotaciono ela em torno do eixo X, o que que vai formar, né? Vai formar uma esfera, ok? Então, isso aqui que é um sólido de revolução. Você pega uma curva, uma função, rotaciona em torno do eixo X ou do eixo Y, e aí forma alguma coisa. Aí essa figura a gente chama de sólido de revolução, ok? Entenderam isso aqui? Simples, né? Vendo a figura fica bem mais fácil, né? Então, é esse o volume desses sólidos que a gente vai aprender a calcular, tá? Deixa eu tentar fazer um com o eixo Y. Pegar a mesma função lá, o x quadrado, ó. Aliás, deixa eu pegar essa daqui. Eu vou só trocar o eixo. Pra ver se funciona. Ah, tá. Tem que colocar os limites do... Ver se agora vai. Aí, ó. Vamos lá, ó. Eu peguei a mesma, tá? Que é essa aqui. Só que eu vou pegar a curva e rotacionar em torno do eixo Y. Do eixo X, ele vai virar uma esfera, né? Aqui também porque eu coloquei de 0 a 1. Mas se eu colocar de menos 1 a 1, aí tem que ser outra função, né? Mas aqui, de 0 a 1, que é justamente esse pedaço aqui, ó. Se eu pegar de 0 a 1, que é esse pedaço aqui, aí você está pegando esse ramo aqui, vou dar um zoom. Tá pegando esse ramo aqui que eu pintei de vermelho e tá rotacionando aqui, em torno do eixo Y. Ó, tá vendo? Vamos rotacionar ele, ó. Ok? Nesse caso, pegou só a metade de uma esfera, né? Porque eu coloquei de 0 a 1. Ok? Aí no eixo X a mesma coisa. Dá pra ver a diferença, né? No eixo X eu rotaciono assim. E no eixo Y do outro lado. Vou colocar os dois juntos. Ó, do eixo Y. Dá pra ver agora o contraste, né? Os dois. Ok? Muito bem. Entenderam, né? Então, essas, sim, lógico que tem infinitos exemplos. Agora, o que eu vou fazer é ensinar vocês a calcular o volume dessas figuras. Vamos começar por uma definição. Que basicamente é a fórmula de cálculo em torno do x, né? Em torno do x e do x são dois casos distintos, mas a gente vai chegar lá. Então, o volume do sólido de revolução, aliás, do sólido gerado, né? Do sólido gerado pela rotação. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Do conjunto. Aí o conjunto é aquele conjunto A que eu já escrevi. Mas eu vou reescrever. Então, o conjunto A que é aquele desenho. Aqui é porque a escrita está geral, né? Mas aí depende muito do exemplo. Então, o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto em torno do eixo X é dado por
Aí tem a formulazinha aqui, integral de A até B. Vou colocar assim, V é igual a... Ó, tem um π aqui. Peraí, deixa eu tirar esse V aqui. Π que multiplica integral de A até B da função f de x ao quadrado dx. Essa função aqui é aquela que a gente rotacionou, que eu mostrei nos exemplos. Né? Você pega a função, rotaciona e dá o sólido. Aí, essa função que é rotacionada é essa que fica aqui. Ok? Eu não vou provar essa fórmula, não. Eu vou só ensinar vocês como aplicar. E aí eu vou fazer os exercícios que estão no Guidorize, página 405. Que são aí vocês olhem a página, porque eu já coloquei a página do capítulo, né? São os primeiros exercícios que tem propostas, tá? São os que tem para fazer. Eu vou fazer eles aqui para vocês, e vocês vão ver como que se calcula, né? Então, basicamente é o seguinte. Calcule o volume. Aliás, eu vou só colocar o conjunto, e aí, mas o enunciado é o mesmo, é calcular o volume da rotação desse conjunto aqui em torno do eixo X. Aliás, o volume da rotação não. O volume do sólido gerado pela rotação e tudo mais. E aí, vocês vão perceber que agora, inicialmente, os cálculos não são tão difíceis, por enquanto, mas o principal é mais entender a ideia geral, né, do problema. E aqui, por exemplo, eu sempre recomendo, caso você tenha dificuldade de desenhar esse conjunto, não é que é necessário o desenho, mas ajuda a entender o problema. Então, você pode usar esse programa aqui, que eu vou colocar, mas esse aqui, pelo menos, é bem simples de resolver. Por exemplo, mas caso você tenha dificuldade, você pode usar esse programa Desmos, que eu já falei, colocar você pode escrever essas condições aqui, essas duas, no programa que ele vai mostrar qual é o conjunto que essa escrita algébrica aqui representa. Então, a primeira é o x entre 1 e 3. Quando eu coloco aqui x entre 1 e 3, ele vai me dizer o que isso significa. Ó, tá vendo? X entre 1 e 3 significa essa faixa aqui, ó. O que se interpretando isso? Quando eu pego a reta x igual a 1, vocês observam que ela está aqui em azul, ó, não sei se está todo mundo enxergando. Vou mexer aqui, ó, tá vendo? Essa reta aqui eu estou mexendo aqui em azul, que eu vou fixar ela aqui, é a reta x igual a 3. Quando eu coloco a reta x igual a 1, quando eu coloco um outro x igual a 3, fica essa reta do lado direito. Deixa eu ver se eu consigo mexer ela aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que a desigualdade x entre 1 e 3 significa? Significa todos os pontos que estão nessa faixa entre as retas x igual a 1 e x igual a 3, tá? E aí eu vou colocar agora a outra restrição, que é 0, menor ou igual que y, menor ou igual que x. Aí fica essa região em vermelho. Que quando eu pego 0 menor ou igual que x, igual que... Não, 0 menor ou igual que x, maior ou igual que 0. Basicamente, é isso aqui, ó. O y menor ou igual que 0 é tudo que está abaixo da reta y igual a x. Se eu pego, vou fazer um desenho aqui, ó. A reta y igual a x é essa aqui. E aí tudo que está abaixo e acima do zero, né? O zero aqui, no caso, é o eixo x. Está abaixo dela e acima do zero é tudo isso. Então, essa desigualdade representa isso. Mas eu tenho que limitar entre o 1 e o 3, e aí a região do A é justamente a interseção, que está aqui, né? Gravada. E aí, essa região que eu vou rotacionar, e aí eu vou obter um sólido, e esse sólido a gente vai calcular o volume dele.
ok? E aí agora, só para vocês verem qual é o sólido, eu vou colocar ali no GeoGebra para vocês verem qual é o sólido que vai gerar. E importante também só para vocês visualizarem. Então eu vou colocar a função. Qual é a função que eu rotaciono? Cadê? Aqui é y igual a x, é essa reta, né? Que tá aqui, ó. Y igual a x, tá? E aí o intervalo de integração é 1 e 3, que é onde o x está limitado. Ele está entre 1 e 3. Ok? E vamos lá, ó. Só para vocês verem. Eu vou colocar aqui f de x igual a x. Coloco entre 1 e 3. E aí a gente vai... Nós aqui veremos... Deixa eu tirar aqui. Ó, aqui em preto, está justamente a reta y igual a x. E aí, a região que eu quero, ó... Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. A região A, ou conjunto A, né? É justamente essa aqui. Que é a mesma que nós desenhamos aqui, né, no programa. Essa aqui. Essa aqui, né, que é a interseção dos dois. E aí, quando eu rotaciono, vai ficar uma figura, uma espécie de cone, só que sem a ponta, né? Tá vendo? Quando eu rotaciono, fica esse cone. Ok? Aí o volume dele é que a gente vai calcular. Tá? E como é que eu calculo? E o cálculo é simples, né? Só colocar na fórmula π, e aí o x varia de onde? Entre 1 e 3, da função ao quadrado, né? E aí é π integral de 1 a 3. Aí quem é a função? A função é a função que eu estou rotacionando. Eu estou rotacionando essa função aqui, y igual a x, que é essa reta. Aí eu coloco no lugar da f, x, né? E aí, como ela está ao quadrado dx. Aí o cálculo aqui é tranquilo. E aí, integrei, né? Entre 1 e 3. E agora é só fazer isso aqui. Π. Quando eu jogo no 3 vai ficar 27, né? Que é 3 ao cubo. Menos, quando eu coloco no 1, é 1/3. E aí, pronto. 26 sobre 3. 26 π sobre 3, tá? Entenderam mais ou menos? É lógico assim, a conta é só essa que está em azul. Tudo que eu fiz anterior, esses desenhos, basicamente é para vocês entenderem o problema em si, não ficar só no cálculo. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar, viu? Fazer mais exemplos. Agora eu vou calcular o volume da esfera. De raio R, por exemplo. É aquela que eu desenhei agora há pouco, né? Calcule. Na esfera de raio R. E aí a esfera, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar numa função que quando eu rotaciono da esfera, aí esse exemplo eu já dei, né? Porque quando eu pego a circunferência, seja x2, essa aqui é o círculo de raio R e centro na origem. Só que lá no desenho eu botei raio 1, né? Mas não faz muita diferença, não. Só para ilustrar. Aqui. Aqui, como é raio R, aqui é R, né? R.
menos R, menos R. Aí eu basicamente eu vou pegar a curva que está ao norte aqui e vou rotacionar ela em torno do eixo X. E aí forma a esfera como eu já fiz o desenho, né? E aí para isso eu tenho que isolar o y do mesmo jeito que eu fiz no outro exemplo. Quando eu isolo vai ficar mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x. E aí eu pego só a curva em V, essa verde aqui, que é a parte de cima, que é a raiz positiva, e rotaciono, como eu já fiz lá no desenho. E aí o que eu tenho que fazer? O volume é simplesmente π, né? Integral de menos r a r, porque eu estou pegando de onde ela começa até onde ela termina. Vou pegar um outro cor aqui. Aqui, ó. É de menos r a r, tá? Da função ao quadrado. Então, da função. Aí, quem é a função? A função é essa que está em verde aqui, esse y. E aí, a raiz vai cancelar, né? Aqui tem uma observação. Aliás, deixa eu cancelar a primeira raiz. Passando a moto aqui. Porque aqui, ó, eu posso pegar só esse pedaço aqui. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Ai, coisa chata. Só para explicar aqui uma coisinha. E aí, colocando o gráfico é muito mais fácil de dizer isso. Por exemplo, ó, se eu pegar de 0 a 1, de 0 a 1 eu vou pegar só esse 1/4 aqui de esfera. Então, se eu integrar, é o que eu estou querendo dizer, se eu integrar de 0 a R, aqui, ó, eu vou estar calculando a metade, o volume da metade da esfera. Aqui, ó, tá vendo? Tá muito pequenininha, né? Aqui tá melhor, ó. Se eu pegar de 0 a R, ou no caso aqui de 0 a 1, né? Tô pegando só a metade, ó. E aí, o que eu estou querendo observar aqui, aquela integral de menos R a R, você pode calcular duas vezes a integral de 0 a R, que é basicamente duas vezes a metade, para ficar mais fácil a integral, tá? O que eu estou falando é que eu posso pegar isso aqui duas vezes, integral de 0 a R, porque 0 a R vai dar metade da esfera. Aí duas vezes vai dar duas vezes o volume. E aqui é só integrar, que essa aqui é simples, né? Então vai ficar V. Aqui vai ficar R ao quadrado x menos x3 sobre 3. E aí pronto. Quando eu jogo R vai ficar 2π. R cubo menos R cubo sobre 3. Quando eu coloco zero vai zerar tudo, né? E aqui vai ficar 2π 2R cubo sobre 3. E aí fica a forma que já vem que vocês já talvez conheçam da geometria plana, né? 4π R cubo sobre 3. Ok? Entenderam esse exemplo? Todo quieto. Ok. Vamos fazer mais? Deixa eu ver quantos quadrinhos eu já fiz aqui. 3.
Ó, agora a gente vai fazer um pouco diferente aqui. Deixa eu fazer isso aqui, né? Fazer esse aqui. Isso aqui é todos do Guidoriz, tá? Os exercícios propostos. O conjunto A agora é x2, tá? Ele só dá assim. E aí, a ideia é rotacionar essa figura aqui que aparece em torno do eixo x e calcular o volume dessa figura. Quando eu coloco lá no décimos, né? Essa região, ele já vai dar a região pronta. Vocês podem fazer isso. Mas também não precisa disso, né? Você pode fazer na mão mesmo. Nesse exemplo aqui, ele é bem simples, mas só para pegar a figura eu vou fazer. Por exemplo, y igual a x quadrado, né? Quando eu pego menor ou igual, e x quadrado é a parábola, e eu quero isso aqui menor ou igual do que y. Tá vendo? Quando eu pego isso, eu estou pegando toda a região dentro da parábola. Só que ele quer ainda mais, ele quer menor ou igual que x. Assim. E aí dá isso, ó. Ficou essa faixa aqui estranha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar y igual a x quadrado. Ó, para ficar mais claro, né? Y igual a x quadrado é essa linha aqui roxa. E y igual a x é a preta. Aí tá entre as duas, tá? E aí eu quero calcular o volume da região que vai ser gerada, né? Isso aqui eu ainda não sei desenhar no GeoGebra, não. Até a aula que vem eu descubro. Porque vai ficar um buraco aqui. Esse ainda não testei. Então eu pego essa região aqui, ó. Essa que tá rachurada já, né? Primeira coisa que o correto a ser feito é calcular a interseção das duas curvas. Aqui pelo gráfico ele já dá, né? Que é 1, 1. Mas aí eu vou fazer esse cálculo, que é necessário que eu faça. Então eu vou pegar as duas curvas, a preta, que é, aliás, começa pela roxa, né? Que é a parábola, y igual a x quadrado, e a preta, que é a reta. E para calcular a interseção das duas, né? É só igualar as duas curvas, então vai ficar x quadrado menos x. Ou, perdão, x quadrado igual a x. E aqui, x quadrado igual a x é a mesma coisa de x quadrado menos x igual a zero. Coloco o x aqui em evidência. E aí eu tenho que x é zero, ou x menos 1 é zero, que é a mesma coisa de x é 1. Então, está aqui calculado a interseção das duas curvas, né? Que já está aqui, né? A interseção são esses dois pontos, ó. X é zero aqui e o x é 1, que já está aqui, ok? E aí, quando o x for 1, o y também é 1. É só você substituir em uma das funções aqui, né? Em qualquer uma delas, quando o x for 1, o y também será 1. Muito bem. E aí, como é que eu calculo? Eu quero, lembrando, rotacionar isso em torno do eixo x. Deixa eu tentar desenhar o que vai acontecer aqui. Isso talvez não fique tão bonito. Aqui é o 1, né? Aqui é o 0. Só que a diferença é que dentro dela, ela tem esse formato assim, ó. Imagina quando eu corto essa figura. Imagina que eu cortei aqui com um plano, né?
eu corto ela, vai ser tipo um disco, assim, ok? Só que esse do centro, ele vai ficando pequeno, né? A borda dele aqui no começo é bem curta, aí depois fica mais larga e depois encurta de novo. Não sei se dá para entender essa figura aqui. É a rotação dessa que está aqui em cima, ó. Essa que está em cima em torno do eixo X, tá? Ok. Caso vocês não entendam, vocês podem falar. E aí, como é que, assim, qual é a maneira mais fácil de calcular o volume dessa figura? Geralmente, quando eu tenho uma curva, uma dentro da outra, desse jeito aqui, você pega a diferença das curvas. Essa a de fora que eu digo é essa aqui, e a de dentro é essa daqui. Ou então você pode fazer isso, ou então você pode dividir em duas integrais, que vai dar a mesma coisa. Por exemplo, ó, imagine que eu vou fazer duas figuras aqui no décimos. Ah, não vou fazer, não precisar de décimos, não. Vou fazer duas figuras. Vou pegar aquele gráfico e separar em dois, só para ilustrar, tá? Esse primeiro aqui é a curva y igual a x entre 0 e 1. Então, tem essa região. Agora eu vou pegar o mesmo desenho. Agora a parábola, tá? Em vermelho. Só para ilustrar, eu vou desenhar aqui de azul a reta. Deixa eu aumentar aqui, que tá muito, acho que está muito pequeno para vocês. Só para ilustrar, aqui azul é a reta e vermelho, y igual a x quadrado. A região, o volume que eu quero é dessa região que está aqui entre as duas, tá? Essa aqui, ó. Mas imaginem que o que eu vou fazer é pegar a região em azul, essa daqui da esquerda, depois pegar a região que está em vermelho, a da esquerda e a da direita, e subtrair. Quando eu subtrair, vai ficar a região verde. Não sei se vocês conseguem entender isso. Quando eu pego imaginem, se eu pegar essa região que está à esquerda aqui, esta, rotacionar, vai formar uma pirâmide, né? Ou melhor dizendo, vai formar um cone. Uma pirâmide não, vai formar um cone assim. E aí, calculo o volume dele, ok. Depois eu calculo o volume dessa região que está em vermelho. Vai formar um outro cone, só que afunilado. E eu tiro o volume do azul menos o do vermelho, vai formar o volume da região que vai sobrar. Tá claro isso para todo mundo? Eu acho que sim, né? Se vocês não entenderem, vocês falam. Então vamos lá, ó. Para calcular o volume da região azul, ou da região que é rotacionada, que é gerada pela essa região azul, chamada de volume 1, é fácil, é só π de 0 a 1, que é a limitação, da função ao quadrado dx. Agora, para a outra região, também é fácil. Um V2 aqui, em vermelho. Π, integral também de 0 a 1. A função que ela vai, assim, que eu vou rotacionar vai ser x quadrado. E aí acabou. Calcula as duas integrais e depois calcula a diferença. Então vamos lá. Perdão, aqui tem um erro, porque aqui é x quadrado ao quadrado, né? Professor, olha o chat e desce um pouco. Ah, vixe, por isso que eu tô aqui. A 1 da página 407. É porque ainda é do eixo Y, ainda vou chegar lá. Isso, é meio afunilado. Ah, pois é, eu não tava vendo, tava o chat parado lá. Obrigado. Oxe, desce esse chat. Ok.
Eu vou chegar lá na rotação do eixo Y, que é essa que você falou, né? 1 da 407. É o resolvido, inclusive, né? Mas eu vou chegar lá ainda. Ok. Aqui, como eu estava falando, tem um erro. Aqui é x à quarta. Tá? Porque a função é x ao quadrado elevado ao quadrado. Vou até colocar assim para enfatizar. Aí eu calculo o volume das duas, né? Ou as duas integrais. Que vai ficar π. Isso aqui, inclusive, eu já fiz agora há pouco, né? Ó, aqui vai dar um terço, né? Porque eu não coloco 1, colocar 0, não dá isso. A outra, π vai ser... Aqui vai ficar x à quarta, que é a mesma coisa de x à quinta sobre 5, né? De 0 a 1. E aqui vai ficar π sobre 5. E o volume que eu quero é justamente a diferença dos dois. É o V1, que é do cone, e o V2, que é o cone mais afunilado, né? Aqui vai ficar 15. Ok? Então fica 2π sobre 15. Entenderam mais ou menos esse aqui? Deixa eu abaixar o chat. Já está abaixando. Entenderam, né? Mas aqui, assim, requer prática de vocês. Então é necessário que vocês tentem outros, que não dá para cobrir todos só nessa aula. Ok? Muito bem. Agora eu vou falar da rotação do eixo Y. A mesma curva, ou a mesma curva não. Mesmo conjunto rotacionado em torno do eixo Y. E aí tem uma forma específica para isso. Vamos lá, né? Então, o volume do sólido é gerado pela rotação do mesmo conjunto A, pela rotação agora em torno do eixo Y, do conjunto A. Muda um pouquinho a fórmula, mas só que nesse caso do eixo Y tem alguns outros detalhes que eu vou falar depois. Então, esse volume é dado pela seguinte fórmula, né? Em torno do eixo Y, eixo Y. Integral de A até B, ou melhor, 2π, muda um pouco a forma, integral de A até B, xf de x dx. Então, você tem o mesmo conjunto, só que quando eu rotaciono ele em torno do eixo Y, a fórmula para calcular é esse daqui, ó. Então, eu vou fazer um exemplo bem básico mesmo, só para vocês entenderem. Eu vou fazer esse aqui, ó. Conjunto A é esse aqui. Não, vou fazer esse aqui.
o que você pediu foi o página 407, é um resolvido, né? Tinha alguém que tinha pedido isso aqui. Eu pedi o primeiro da 407. Eu tenho, mas no meu aqui não está resolvido, não, por isso que eu lhe pedi. É um que é o ln de x, é? Isso. Tá, o x de 1 até o e, né? Não, 1 até o e, é aí o de y. 1 a menos 1. É a seção 13.5. Deixa eu ver. Só um minuto. É a seção 13.4, primeiro A. 13,4. Não, mas aí não é volume de... É área de superfície. É outra coisa. É a área. É elevada. É área de superfície, mas é área de superfície, não é área de... Área, por Então tá, exemplo. então depois você faz para mim, em outro Tá, eu momento. posso fazer. Mas só que eu não dei esse conteúdo ainda não. É, eu sei. Mas eu faço sim, separado. Porque essa área é só para explicar, tem essa área da curva, né, que está abaixo do gráfico, e tem a área da superfície. Por exemplo, você tem uma esfera assim, sei lá, essa daqui. E aí, essa dúvida dela é qual é a área da casca, por exemplo. Só a casca da esfera tem uma área. Aí esse conteúdo que ela está falando é exatamente esse. A área dessa casca. Mas eu faço para você separado. Aí eu mando por e-mail. Ó, esse exemplo aqui, ó. Eu pego esse conjunto aqui e rotaciono em torno do eixo Y, tá? Então eu vou desenhar ele. Vocês podem usar o programa também. Eu vou usar o programa aqui. Ah, eu posso colocar, na verdade, eu posso mandar no próprio Classroom, né? E aí todo mundo vê, né? Sim. Aí vocês pegam, eu faço aqui, coloco o PDF lá, mas ainda não desse conteúdo. Sim, eu queria fazer isso aqui, tá? Deixa eu ver, então eu vou colocar lá, né? O x entre 1 e 4, aí vai ser uma faixa. E o y entre 0 e raiz, né? 1 e raiz. Raiz de x. Ah, tá, porque eu não coloquei aqui o negócio. Aqui. Só para ficar claro, eu vou colocar o gráfico aqui da y igual a 1, vai ser uma reta. Essa reta azul aqui, ó. Tira essa. Como é que tira esse bicho aqui? Pronto. Tá vendo? Essa reta azul aqui, ó, que eu tô mexendo, é y igual a 1, que é paralela ao eixo x. E a função y igual a raiz de x é aquela curva que está em vermelho. Mas eu vou colocar aqui só para enfatizar mais ainda. Tá? E aí a região que está entre as duas condições é a região que eu quero rotacionar em torno do eixo y agora. Mas não era esse. Tá, eu vou fazer esse exemplo aqui, mas eu queria um outro. Eu vou inventar esse outro do jeito que eu quero, que eu quero explicar uma coisa para vocês, mas tem que ser um exemplo específico. Isso aí não se encaixou, não. Mas vamos fazer ele. Usando a fórmula.
Não era isso que eu queria. Eu cortei o eixo, né? Onde é que tá o eixo aqui? É, ficou ruim aqui. Eu quero com o eixo Y. Fica melhor para vocês enxergarem aqui. Sem os eixos fica muito ruim. Que estranho, né? Aqui. Pronto. Tá? Essa é a região, tá? Que está destacada aqui. E aí, se eu for seguir só a fórmula, eu pego ela, rotaciono em torno do eixo Y, vai ficar uma coisa meio esquisita. Depois eu tento desenhar, mas vamos fazer aqui primeiro. Se eu pegar só a fórmula, então vai ser 2π, né? Integral de onde até onde, né? De 1 até 4, que já está aqui. De 1 até 4. E aí de x. Ah, tá. Aqui tem um detalhe, ó. Aqui eu tenho que fazer duas integrais. Né? Então, né? Ou então, vai. Eu vou fazer duas. Que é o seguinte, eu vou pegar... Ah, deixa eu deletar esse desenho aqui, que vai só me atrapalhar aí. Y igual a x é essa reta aqui. X igual a 1. Y igual a 1. Essa aqui. É o mesmo desenho, só que aquele lá tá muito carregado e não vai. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, pegar a diferença, pegar um volume de uma curva. Por exemplo, eu pego essa região toda em azul aqui, ó. Primeiro eu vou ter que fazer esse, menos essa daqui, aqui, ó. Tá? E aí depois vai sobrar só a região que eu quero, que é essa que vai estar verde e azul. Ok? Que a região que eu quero é só essa que está na interseção das duas curvas, que é a que está aqui, no caso, em vermelho e verde ao mesmo tempo. E aí, se eu fizer isso, eu vou obter exatamente a região verde e azul que eu estou querendo. Então, eu vou ter que fazer duas integrais aqui. Então, a primeira é... Vou colocar aqui V1, né? É a total, que é 2 vezes 2π, integral de 1 até raiz, né? Não, perdão, de 1 até 4, que é esse aqui. De x, f de x, aí f de x, nesse caso, é a curva vermelha e a raiz de x. Tá? E quando o volume dessa figura que eu vou obter, só para vocês entenderem, é o volume dessa região toda aqui, essa toda, rotacionada em torno do eixo y. Aí eu obtenho toda. Depois eu vou fazer só do retângulozinho lá. Com 2π. Mas vai ficar a mesma coisa de pegar a diferença das curvas, né? Aqui vai ficar... Não fica uma integral difícil, porque aqui fica x... Esse x, essa raiz de x é x elevado a 1 meio. Aí vai ficar x elevado a 3 meios, né? Dx. Aqui vai ficar o quê? 3 meios mais 1, 5 meios, né? De 1 a 4. Aí vai ficar uma coisa feia aqui, que vai ficar 2 quintos, né?
2/5 vezes... Quando eu jogo 4 aqui, vai ficar 4 elevado a 5 sobre 2 menos 2/5. E aí 1, né? Porque 1 elevado a 5 sobre 2 é 1. Assim. Eu poderia... Não vou simplificar isso aqui por enquanto, não. Depois eu simplifico. Eu vou ter que pegar ele de novo. Agora o outro que eu vou ter que fazer é essa área aqui, ó. Perdão, esse volume, né? Agora tem que olhar o eixo 1, né? Tem que integrar 1, porque eu quero pegar só esse pedaço aqui, deixa eu apagar isso. Aqui é a reta y igual a 1. Só que eu quero calcular a rotação desse conjunto aqui, até 4, né? Esse em torno do eixo y. Porque quando eu calcular o volume e descontar daquele de cima, vai sobrar só aquela área verde aqui que está em azul. A área, ou a região que está em verde, né? Quando eu rotaciono. Aqui também é fácil, porque a função x, basicamente não, é x igual a 1. Então, quando eu pego, eu vou colocar de outra cor aqui, um V2, vai ser integral de 1 até 4, 2π, né? Eu vou colocar o 2π fora, só para ficar igual às outras. X vezes f de x. Então, V2, 4, né? O x vezes... O f de x é 1, então fica só o x. Esse 1 aqui está esquisito. E aí calcula essa integral, que também é simples de calcular. Dois π. Aqui vai ficar x2 sobre 2, né? De 1 até 4. Aqui esse 2 eu posso cancelar. E aqui eu obterei 4 ao quadrado 16, menos 1. Então aqui dá 15π. Aí é só pegar a diferença, né? Do grande, do V1 menos o V2. E aí eu obtenho o volume total. Então é 2π. Nessa fórmula do V1, só para simplificar, eu vou colocar o 2/5 em evidência. Então, vou fazer assim. Aí, esse 4 aqui, ó, eu vou colocar como 4 elevado a 5 meios. Eu coloco como 2 elevado a 2. E aí, tira esse 2 aqui. Fica 2 elevado a 5. Que é 32, né? Então, tenho 32. Sai. Menos 1. E vai dar o quê? 4π sobre 5 vezes 31. Tá? E é só pegar a diferença dos dois. Não, perdão. Aqui não é V2. É só o V. E aqui tá faltando. Deixa eu tirar esse igual aqui. Não tem esse igual. Menos o V2, que eu calculei ali, deu o quê? 15π. Pronto, agora sim. O V1 menos V2, né? E aí o resultado, 4π sobre 5 vezes 31 menos 15π. Aí, só fazer esse cálculo aqui, mas já está feito. Ok? Então, no eixo Y muda um pouco a fórmula.
Só que eu quero fazer um exemplo aqui, porque o eixo Y tem um detalhe. Aliás, tem vários detalhes aqui que eu não falei ainda, porque numa primeira aula para falar, é mais informação que vocês vão ter que precisar guardar. Mas, por exemplo, quando a curva, ela é, por exemplo, quando a situação, esse é como se fosse esse exemplo, né, que você tem que retirar, tem até uma fórmula para isso, que eu vou comentar nas outras aulas, que eu só não quis colocar agora, porque ficava muito fórmula na aula só. Mas eu vou fazer um último exemplo aqui, ó, que é rotacionando em torno do eixo Y, mas a forma que você olha é um pouco diferente. Não tem no livro, mas é bobinho, né? Você pega esse conjunto aqui, é só para ilustrar uma situação que ocorre com frequência, e é bom vocês estarem cientes, que depois, com o tempo, vocês vão se acostumar. Mas aqui é Y, como é que é o conjunto? Menor ou igual que x, menor ou igual que 1, e aí x entre 0 e 1. Bem simples, só para ilustrar uma coisa que eu quero... E eu quero colocar em rotacionar em torno do eixo Y. Aliás, deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Não, né? Do eixo. Esse conjunto, y menor ou igual que 1 e maior ou igual que x, entre 0 e 1, vai ser um triângulo, né, pequenininho. Vou só desenhar ele aqui. X. E o que eu quero ilustrar aqui é que você pode olhar essa rotação em torno do eixo y de duas maneiras. Uma, eu vou falar daqui a pouco, né? Então, x entre 0 e 1. Pronto. Essa, tá vendo? Ó, eu pego as duas regiões, a interseção delas é essa daqui, tá? Essa região aqui. Não, não é isso aqui. Acho que isso aqui vale mais a pena eu fazer na mão. Então, eu tenho aqui a reta y igual a x, ó. Só que eu quero o y, ele está acima da reta e abaixo do 1. Y igual a 1 é essa curva aqui, tá? Aí entre 0 e 1, o x, né? É essa daqui, ó. E aí o seguinte, existem duas maneiras de calcular, do x também, mas o x em geral você não faz o que eu vou fazer aqui. Existem duas maneiras de calcular a região, ou o volume da região que é gerado pela rotação desse conjunto vermelho aqui. Como é em torno do eixo x, se eu fosse usar a fórmula, eu teria que pegar a região toda e fazer a diferença, né? Por exemplo, se fosse em torno do eixo x, eu pegaria esse quadrado aqui, em torno do eixo x, não, perdão, usando aquela fórmula do eixo x, pegaria esse quadrado, aí calcularia o volume dele da rotação. Depois pegaria esse triângulo aqui, ó, que está abaixo aqui, calcularia o volume dele, aí retiraria do primeiro e sobraria o triângulo de cima. Esse aqui. Só que você pode olhar essa região de uma outra maneira, olhando diretamente para o eixo Y. Porque é a mesma ideia, né? Do eixo X, eu olho os limites de integração no eixo X. Agora, para a rotação no eixo Y, tem aquela fórmula para olhar a rotação, aliás, para olhar os limites de integração no eixo X, mas você pode olhar os limites de integração no eixo Y. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você pode olhar essa região aqui diretamente, não olhando esses limites aqui, mas sim olhando os limites de integração aqui. E aí usar aquela primeira fórmula, que eu acho que é mais fácil. Que, por exemplo, né, se eu olhar a minha referência agora for o eixo Y, essa função, eu não vou escrever y igual a x, eu inverto só, coloco x igual a y, e aí o volume dessa região aqui
vai ser integral, aí você integra de 0 a 1. Aqui. De π, né? Da função ao quadrado, que agora vai ser o y, você coloca y ao quadrado, e dy. E resolve isso facilmente. No lugar de usar aquela fórmula do x, eu posso olhar ela, a própria região, quando eu rotaciono em torno do eixo y, no próprio eixo y, sem precisar fazer a do eixo x. Porque do eixo x, nesse caso aqui, ou até naquele outro, esse anterior aqui, fica um pouco mais difícil, você tem que pegar duas, né? Ou então tem que fazer a diferença das curvas. Nesse caso, não, você pode olhar direto no próprio eixo y e usar a primeira fórmula, porque aquela fórmula ali, tecnicamente, ela independe do eixo. É a mesma coisa, do eixo x, aquela primeira, né? Se eu pego rotaciono do eixo x, já uso a fórmula direta. Cadê a fórmula? Aqui. É a mesma fórmula. Pega esse conjunto em torno do eixo x. Aí pega um outro conjunto, só que os limites deles estão no eixo y, aí você pode olhar a mesma coisa, só que no eixo y. Então, no caso, esse volume aqui seria, né? Π, aqui fica fácil, né? Porque é y3 sobre 3. E aqui dá π sobre 3. E aí, agora eu vou montar para vocês a integral usando aquela segunda fórmula, que é a do eixo y, só que com os limites de integração do eixo x. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui, usando aquela segunda fórmula, ela seria assim. Eu pegaria a primeira integral, então 2π, que é a que dá o quadrado inteiro, seria de 0 a 1, e aí seria x vezes f de x, né? Menos 2π, de 0 a 1 também, vezes xf, agora a f é outra, né? Aqui é 1, e aqui é o x. Então, vamos lá fazer, né? Só para vocês verem. É para dar a mesma resposta, né? Se eu não errar nada aqui. X dx. X vezes... Aí, x aqui, né? Aí eu vou obter x 2 sobre 2 menos 2π. Aqui vai ficar x ao quadrado. E aí, ao quadrado é o x3 sobre 3. Observe que aqui eu cancelo, né? E aqui vai dar π, né? Π menos... Esse aqui vai dar 2π sobre 3. Tá? Aí, ó, 3π. Que vai dar π sobre 3. É a mesma coisa. Então, você pode olhar a região... É o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando a região está rotacionada em torno do eixo y, talvez seja mais fácil olhar o eixo y com os limites de integração no próprio eixo y, em algumas situações, do que usar essa fórmula. Aqui não, porque essa conta aqui, apesar de ter ficado um pouco maior, ela é fácil. Mas em algumas situações fica uma coisa mais chata aqui nessa. Eu acho muito melhor nesse caso aqui. Depois eu vou explicar, fazer diretamente no eixo y do que usar essa forma do eixo x. Mas isso aqui vocês vão pegar muito mais, na verdade, é fazendo exemplos. Então vocês têm que sim sentir um pouco quando vocês estiverem fazendo, viu? Ok? Isso aqui o Guidorizi fala aqui no texto. Mas depende da facilidade, né? Ok? Eu acho que eu fiz mais exemplos hoje do que ontem. Deixa eu ver a aula aqui de ontem. Porque eu fiz um outro aqui. É isso. Vê qualquer coisa? Alguma pergunta? E Rodinei?
Dá uma explicada aí como é que tu faz a sintaxe para a delimitação da área que vai ser rotacionada. Tipo, esse x menor ou igual a y, menor ou igual a zero. Você está dizendo assim, como é que eu interpreto, é? Isso. Ó, por exemplo, menor que x, menor que zero. Esse último, né, que eu fiz. Fazer aqui. Quando você está querendo desenhar um conjunto. Aqui, esse aqui, né? X entre 0 e 1, que eu coloquei. Primeira coisa, assim, você pode escolher qualquer um desses dois para desenhar. Aí eu vou escolher logo esse primeiro aqui. E aí a ideia sempre é você olhar primeiro com igualdade essas duas condições aqui. Então você vai escrever y igual a 1 e y igual a x. Ok? Escreve os dois. Essas duas aqui dão duas equações. E aí você vai ter que desenhar as duas. Aí quem é y igual a x? É a reta, que ela tem um ângulo de 45 graus. Essa aqui, ó. Y igual a 1 é uma reta que é paralela ao eixo x. Por quê, né? O que é? Isso significa o seguinte: y igual a 1 significa todos os pontos do R2 cuja ordenada é igual a 1, ou cuja segunda coordenada é igual a 1. Então, todos esses pontos estão nessa reta aqui. Qualquer ponto que eu pegue em cima dessa reta verde, ele vai ter a coordenada x, ou a coordenada, ou a abscissa, né, que você queira, e a ordenada 1, sempre assim. E aí vai essa equação y determina essa reta que é paralela ao eixo x. Ok, só que na condição de cima, ele está dizendo assim, eu quero o conjunto, me desenha o conjunto que ele está abaixo do 1, isso aqui, tá vendo? O y ele tem que estar abaixo do 1, e está acima da reta. Abaixo e acima da reta, quando eu desenho a reta y igual a x, aqui significa que está abaixo da reta, e aqui acima da reta, tá? Então, como a minha desigualdade está dizendo que o y vai estar acima, aí você já pega essa parte toda aqui, ó. Ok? Mas como ele está abaixo do 1, e aí tem que ser esse pedacinho aqui. Beleza. Ok? E essa condição aqui, ó, x igual a 1, vai delimitar que eu só pego daqui para cá. Suave. Essas duas condições, elas restringem. Entendeu, né? Entendi, beleza. Valeu. De nada. Só que alguns exemplos não, assim, ficam um pouco mais difíceis de fazer, mas a ideia principal é sempre essa. Você pega a igualdade aqui, monta os dois gráficos e depois monta aquele outro lá e vê as restrições, né? Vai restringir sempre uma área. Isso aqui é importante entender, não só para essa disciplina, mas para cálculo 3. Quando for cálculo 3, vai ser fundamental vocês desenharem o gráfico de umas situações que vão aparecer lá. Uma coisa que não é que vai ser optativa, porque aqui é optativa, né? Você não precisa desenhar a região para entender assim, para entender não, mas para calcular o volume. Você pode se apegar à forma e calcular o volume sem entender. Mas, no cálculo vetorial, tem situações que é obrigado você fazer o desenho para entender o que vai acontecer. E aí, são esses mesmos tipos de desenho que aparecem lá, mesma coisa. Só que é aplicado em outras situações, né? Outra pergunta? Aí, na aula de hoje, eu tenho uma lista de exercícios que eu, digamos assim, eu peguei, é os do Guidoris, tá? Só porque eu peguei alguns que eu acho que são mais importantes, mais resumido. São duas questões, basicamente é o que eu falei hoje, aí vocês tentem fazer. Na aula que vem eu vou continuar e vou falar de outros casos mais gerais. E aí vocês vão ver que complica um pouquinho, viu? Tanto na aula de sexta, quanto na aula de exercício que eu vou colocar.
Essa aí eu acho que eu vou gravar uma outra nova também. Ok? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se... Ah, não, aqui tá ok. É isso, viu? Ó, essa parte não deixem para última hora, que ela é bem detalhada. Vou postar hoje, daqui a pouco, na verdade. Que ela já tá feita, é só postar. Postar junto com o PDF aqui da aula. Ok? Mas é bem tranquilo, são duas questões, basicamente com os casos básicos, que foi o que eu cobri hoje. Não tem nada, mas é importante vocês fazerem. Não é isso, então. Caso ninguém tenha alguma colocação, eu estou encerrando a aula. E tentem fazer a lista. São só duas questões, acho que uma tem 5 itens e outra tem 4. Mas é para vocês treinarem um pouquinho só. Então até a próxima, viu? Se cuidem aí. Não deixem para estudar próximo da prova. Somente próximo da prova, né? Tchau. Vou interromper aqui.